Efésios capítulo 3, versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. A mim, o mínimo. Neste mesmo tempo do desenvolvimento da Igreja de Cristo, Paulo já era o grande apóstolo dos gentios, mas nem por isso agia com prepotência ou orgulho de ser o que era. Nesta colocação feita por ele, se percebe o quanto de sua humildade é demonstrado, ao ponto dele se achar o menor de todos os servos de Cristo. E por que ele se achava o menor do rebanho? Porque antes de se converter para o cristianismo, ele estava a serviço do judaísmo e das autoridades judaicas, perseguindo a Igreja Remida de Cristo. Os líderes religiosos do cristianismo de hoje deveriam aprender esta lição de humildade e simplicidade com o apóstolo Paulo. A mim, o mínimo de todos os santos. O autor se reporta a todos aqueles que faziam parte do apostolado, dos ministros do Evangelho e da própria Igreja amada do Senhor Jesus Cristo. Dentre todos aqueles que se consideravam menores do rebanho de Cristo, o apóstolo ainda diz que é o menor do que os mais simples dos servos de Cristo. A palavra santos, dentro deste texto, de respeito a todos aqueles que haviam sido comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os que são justificados em Cristo e separados do mundo e dedicados para o reino de Deus. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça. Para Paulo, exercer com plenitude o seu importante ministério de apóstolo de Cristo aos gentios, era na realidade um magnífico presente da parte de Deus para a sua vida. Ele era consciente de que não merecia tamanho privilégio, e a isso ele chama de graça, que é um favor não merecido. A forma como o apóstolo fazia a obra de missões era admirável, mas ele não atribuía isso à sua capacidade, mas sim à graça multiforme de Deus. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios. Conforme ele próprio relata, depois de ter um encontro pessoal com a glória de Cristo, ele foi se preparar buscando ao Senhor nos desertos da Arábia. Isso por mais de 3 anos. Pedro até o convidou a visitar Jerusalém, certamente para aproveitá-lo junto ao grupo dos 12 apóstolos
da Igreja Matriz. Todavia, a chamada do apóstolo era muito importante nos campos missionários transculturais, enviado pelo Senhor Jesus para pregar o Evangelho da graça divina aos povos não judeus. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho. Este Evangelho que o apóstolo anunciava era a mensagem das boas novas sobre Cristo Jesus e tudo o que envolvia a nova aliança da graça de Deus para a humanidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqui eu acrescento, na obra perfeita de redenção realizada por Cristo Jesus. Quem segue o caminho iluminado do Evangelho das Boas Novas, conforme a vontade de Deus, o destino é a salvação e a vida eterna no céu com Cristo Jesus. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis. Dentro deste texto, quando se fala sobre as riquezas de Cristo, está se falando sobre os valores futuros que desfrutarão os remidos do Senhor Jesus a partir do arrebatamento da igreja. E quando se diz que estas riquezas são incompreensíveis, é porque não tem limites, são insondáveis, incomparáveis, são eternas e misteriosas. A mente humana não tem a capacidade de prescrutar os valores destas riquezas de Cristo, que é a salvação e a vida eterna para todos os que o aceitam como Senhor e Salvador. Finalmente, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Todas as coisas foram entregues ao Filho de Deus e o próprio Jesus declarou: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Mateus 28 e 18. Os insondáveis benefícios que os salvos em Cristo irão desfrutar na eternidade com Deus são frutos da obra de redenção prodigalizada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cristo de Deus. Pela propiciação, Jesus idealizou a reconciliação ou paz com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por isso que os remidos de Cristo receberão no futuro a salvação e a vida eterna. São promessas irrevogáveis, são promessas fiéis e verdadeiras do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso, o Deus que enviou Jesus Cristo como Redentor da humanidade. Quero solicitar que você compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra de Deus.